Olá pessoal, sejam bem-vindos ao segundo módulo do nosso curso de Gestão e Governança de TI em exercícios para a banca FCC, a famosa Fundação Carlos Chagas. Bom, se você chegou até aqui, é porque provavelmente você já conhece a nossa metodologia, né? Já vem acompanhando os nossos cursos aí há algum tempo. E especificamente sobre questões de governança da FCC, como eu falei anteriormente, esse daqui na verdade é o segundo módulo. Lembrando que no primeiro módulo eu resolvi com vocês questões relacionadas a ITIL e MPS-BR. Da maneira aí como eu separei o curso, ficaram para o primeiro módulo esses dois assuntos, ITIL e MPS-BR. Nesse segundo módulo aqui, a gente vai focar em questões de COBIT e CMMI, que são dois modelos restantes aí que faltou da gente ver, que são assuntos bastante cobrados em prova, especificamente da FCC também caem muito, ok? Mais uma vez, como não poderia deixar de ser, eu sou obrigado a dizer quais são as regras do jogo, digamos assim, qual é a metodologia que a gente utiliza no curso de exercício, caso algum de vocês esteja vendo isso daqui pela primeira vez, ainda não saiba como é que funciona aqui a nossa metodologia. Eu sei que eu já falei isso várias vezes nos outros cursos, inclusive no de engenharia de software. Então, se você está cansado de me ouvir falar isso daqui, pode adiantar o vídeo aí um pouco, certo? Eu prometo que vou resumir o que eu tenho para dizer em alguns segundos aqui, se possível. Então é basicamente o seguinte, se você está vendo um curso aqui de exercícios conosco pela primeira vez, o objetivo de um curso de exercícios é basicamente o de resolver o máximo de questões possíveis que representem bem o estilo da banca que está sendo abordada, que está sendo analisada. No caso desse nosso curso e desse módulo aqui que está sendo gravado, a gente está abordando questões da FCC, da Fundação Carlos Chagas. Banca que, assim, eu acho que dispensa apresentações, pessoal? Acho que todo mundo conhece a FCC, todo concurseiro que começa a estudar aí, uma das bancas que ele mais foca é justamente essa, porque é uma das que mais realiza provas aí no país. Provas de tribunais, estaduais, federais e outros órgãos importantes, ok? Beleza. Então, sendo assim, a gente não vai ter tempo para ficar revendo a teoria sobre esses assuntos aqui do zero. Eu lembro a vocês que aí no site vocês vão encontrar aulas teóricas gravadas por mim, Eu leciono todos esses assuntos aqui. Já gravei aulas sobre tudo isso, onde a gente aborda a teoria do zero. Então, por exemplo, aqui para esse segundo módulo, a gente vai resolver questões sobre COBIT e CMMI. Então, existem aulas teóricas já gravadas, procurem aí no site, sobre COBIT e CMMI. Inclusive cursos longos, onde eu vou lá com bastante calma, bem lentamente, explicando aquilo ali, cada detalhe que é possível ser abordado, certo? Num curso de exercícios, como eu falei para vocês, o foco não é esse. É o de resolver questões. Resolver, comentar as alternativas, mostrar o que é que você deve tomar cuidado. Então a gente não vai ter tempo de ficar revendo a teoria do zero. O que a gente faz, na verdade, são breves revisões sobre cada trecho da teoria pertinente àquela questão que está sendo resolvida. É mais para só contextualizar e relembrar aquilo que a gente já estudou. Na verdade, então, eu estou partindo do pressuposto que você já tem tudo isso na cabeça, já estudou isso daqui, já viu as aulas teóricas e agora está querendo refinar a sua estratégia através de resolução de exercícios. E quando eu reviso a teoria, é como eu falei, é só aquela parte que é pertinente à questão que está sendo analisada na tela. Eu analiso as alternativas, reviso o que tem que revisar, mas não fico voltando muito lá na teoria para ficar revisando outras coisas. O objetivo é ser focado, direto ao ponto, resolvendo questões que é o que interessa para você. Eu imagino que é isso que interessa para você, já que você chegou até aqui a esse módulo de exercícios, ok? Bom, então como já é de praxe, quem já conhece a metodologia já viu bem isso daqui, eu busco comentar todos os itens das questões, a não ser que seja muito direta a resposta da questão, seja muito óbvia. Tipo assim, a resposta correta
ela já elimina todas as outras alternativas da questão sem restar nenhuma dúvida, né? Às vezes tem questões assim, não tem nem o que comentar sobre as alternativas. A pergunta é direta e a resposta é mais direta ainda. Acontece. Principalmente no FCC, né, pessoal? Que é uma banca não tão sofisticada, ela não costuma dar muita volta, assim, ela é mais direta, certo? Mas, normalmente, quando tem ali dúvidas entre as alternativas, cascas de banana, eu analiso, eu pelo menos busco analisar todas as alternativas A, B, C, D e E das questões que aparecem, certo? Por quê? Justamente para detalhar o estilo da banca, né? Mostrar, por exemplo, as famosas pegadinhas, né? Que você deve evitar, cascas de banana que você não deve cair nelas, né? E também, né, como já é de praxe também, eu mostro por onde é que você deve estudar para resolver essas questões, né? Ou seja, a bibliografia adotada pela banca, né? Não basta ficar resolvendo questão só meio que decorando aquilo que já caiu no passado. Sim, mas e aí, no futuro? Se a questão, a banca resolver inovar. Então, para você estar coberto quanto a isso, eu mostro justamente os livros, né, as fontes bibliográficas que essas bancas utilizam para você se virar sozinho depois, caso você queira revisar e aprofundar o seu conhecimento. Beleza? Ok. Imagino que quem já viu outros cursos de exercícios aqui já está de saco cheio de eu falar dessas regras do jogo, né, da metodologia, mas é importante, né, pessoal? De repente tem alguém chegando aqui pela primeira vez, então é necessário a gente falar isso. Bom, já falei, então é basicamente isso que acontece no curso de exercício. Resolução objetiva de questões, seguida, possivelmente, por breves revisões da teoria e os comentários de cada alternativa, certo? As revisões da teoria servem como uma lembrança do que já foi visto nas aulas teóricas, mas eu não vou ensinar a teoria do zero, só vou relembrar quando necessário, ok? Beleza, quanto a esse módulo especificamente, a nossa divisão vai ser mais ou menos assim, né? De 60% de questões de COBIT e uns 40% de questões de CMMI. COBIT é um assunto que costuma ser mais cobrado em provas da FCC do que CMMI, certo? Antigamente CMMI era muito cobrado junto com o PMBOK, né? Aí, nesses anos mais recentes, de alguns anos para cá, a preferência começou a mudar para focar mais em ITIL e COBIT. Esses são os dois assuntos hoje de gestão e governança de TI que mais são cobrados em provas de concurso, inclusive de qualquer banca, não é só da FCC não, certo? Então, ITIL, COBIT e PMBOK, eu diria que são os três modelos, né, os três guias de boas práticas aí que são mais cobrados hoje em dia. Caem outros? Sim. Cai em normas ISO, né, de segurança 27001, 27002, cai em PSBR, cai CMMI, mas com menos intensidade. Então, por isso que eu quis refletir isso aqui nessa nossa aula, né? 60% mais ou menos de COBIT e uns 40% de CMMI. Bom, e a gente vai começar vendo questões primeiro sobre COBIT, né? Vamos lá? Antes de eu resolver a primeira questão e mostrar ela aqui na tela, eu gostaria até de mostrar os slides introdutórios sobre COBIT, já para a gente contextualizar e saber para que ele serve, né? Mostrar, por exemplo, a bibliografia por onde você pode estudar COBIT para você já arrumar a sua cabeça e aí a gente começa a mostrar as primeiras questões aqui para a gente começar a resolver, tá? Eu ainda quero resolver algumas questões nesse primeiro trecho introdutório aqui. Não se preocupem, só vou dar uma breve introduzida em COBIT, aí a gente volta e faz a primeira questão e talvez mais, caso o trecho aqui não comece a ficar muito grande, beleza? Então vamos lá, olha só. COBIT, pessoal. Então tá aí na tela para vocês. Isso aqui são os slides teóricos, né, que vocês também receberam aí. Quem já fez a aula teórica também já tem esse material. E como toda aula minha, né, como não poderia deixar de ser, eu começo mostrando a bibliografia que você deve utilizar para estudar esses assuntos. Especificamente falando sobre COBIT, lembrando aí quem já viu a aula teórica, você estuda basicamente por essas duas primeiras fontes aí. A terceira eu estou mostrando aí para vocês mais como um material de suporte. Você estuda COBIT pelo próprio COBIT, né? O PDF oficial do framework tá lá, ó. No site da Isaka, você entra lá, procura por COBIT 4.1
e baixa esse PDF para sua máquina. Já foi traduzido para português, é gratuito. Você não vai pagar nada por isso. Só, se eu não me engano, precisa só se associar, criar um login lá, enfim, um usuário lá no site da Exaca, mas você baixa isso daí tranquilamente para sua máquina gratuitamente, ok? Beleza. Então aí no PDF do COBIT é a fonte oficial, né? É de onde as questões costumam ser retiradas, porque é o próprio COBIT, né? Questões de COBIT costumam ser tiradas do próprio COBIT. Não tem nem muito o que falar aí. Beleza. O detalhe, pessoal, é que em abril desse ano, abril de 2012, saiu a versão nova do COBIT, versão 5.0. E, de fato, mudou muita coisa. Mudou praticamente tudo. Então, os conceitos são diferentes. Recentemente eu fui numa palestra do presidente da Isaca, aqui em Brasília, dele mostrando as mudanças, qual é o foco agora do COBIT 5.0 e assim por diante. Vocês também podem procurar aí no site da Isaca, vocês vão achar o COBIT 5.0. Mas isso ainda não cai em concurso e vai demorar um bom tempo para cair, certo? Daqui para lá, com certeza eu já vou ter gravado uma aula de atualização com essa nova versão do COBIT, mas isso vai demorar, assim, coisa de meses ou até mais de um ano. É um lançamento muito recente, o COBIT 5.0, e as mudanças foram muito grandes. Então as bancas organizadoras ainda vão demorar a cobrar questões sobre COBIT, certo? Sobre COBIT 5.0 especificamente. Então não se preocupe com isso agora. Daqui para lá você já vai ter passado aí no seu concurso. Então, se Deus quiser, você não vai precisar estudar COBIT 5.0. Quando você for lá no site da Exaca, baixe o COBIT 4.1, que é o que interessa para a gente no momento, certo? Beleza, uma segunda fonte para você utilizar é o famoso livro do Aguinaldo Aragon, que se eu não me engano está na terceira edição. É um livro, não é um modelo, não é um guia oficial do COBIT. Ele é um livro resumido, onde ele traz vários frameworks. Ele fala sobre ITIL, CMMI, COBIT, BSC, normas ISO, fala sobre um monte de coisa lá dentro. Só que lógico, né? Você falar tudo isso num livro só, é claro que os capítulos vão ser resumidos, senão não caberia tudo isso num livro só. Mas eu estou falando isso porque as questões de algumas provas ultimamente, principalmente do CESP, tá? Se você está focando no CESP, têm sido retiradas desse livro. Não lembro muito bem aqui de questões da FCC que foram retiradas daí, mas de qualquer forma, não faz mal dar uma lida aí no capítulo de COBIT, por exemplo, desse livro, que é curto, né? Não deve passar aí de 20 páginas, ele vai resumir as principais informações do modelo para você, ok? Por fim, esse material do nosso colega, Hélio Oliveira, se eu não me engano, ele está no TCU hoje em dia. E quando ele estava estudando para o TCU, e ele acabou passando no TCU, como material de estudo dele, ele fez uma coletânea de governança de TI das provas do TCU de 2008 e 2009. São questões do CESP, né? O TCU sempre utiliza o CESP como banco organizador. Vocês podem adquirir aí no site também. É bastante interessante porque são questões mais elaboradas, né? Mais sofisticadas. Então, se você está querendo se aprofundar em questões mais avançadas, digamos assim, de COBIT, dá uma olhada nesse material. É barato, você adquire aí e tem informações relevantes sobre o assunto, ok? Beleza, ok. Bom, vamos lá. Falando sobre COBIT então, pessoal. Relembrando o que eu falei na aula teórica para vocês, né? COBIT, ele foi criado para auditoria de TI. Aquela fundação ali que vocês estão vendo na primeira linha, criada pela... Isso aí é Information Systems Audit and Control Foundation, uma fundação de controle e auditoria de sistemas de informação. Então esses caras eram auditores de TI lá na década de 90 e precisavam de um checklist. Precisavam de uma lista de verificação para avaliar determinadas empresas e realizar auditorias de TI nessas empresas. Então toda vez que esses caras iam realizar essas avaliações, eles pensavam, quais são os resultados esperados a serem encontrados nessa empresa aqui? Quais são os controles a serem implementados, certo? Os famosos objetivos de controle que a gente vai ver daqui a pouco no COBIT, certo? Então, para guiar o trabalho desses caras, eles criaram as primeiras versões do COBIT. Na verdade, o COBIT não nasceu para governança, não nasceu para gestão de TI, integrado a outros frameworks, nada disso.
nada mais era do que um conjunto inicial de objetivos de controle a serem implementados nas empresas. O objetivo de controle, pessoal, é um resultado esperado. Você, como um auditor de TI, vai avaliar, vai realizar uma auditoria dentro de uma empresa e existem resultados que você espera encontrar. É isso que a gente chama de objetivos de controle. É aquilo que as empresas devem implementar para alcançar determinados resultados que garantam a maturidade dos seus processos. Beleza? Bom, aí isso foi evoluindo, segundas e terceiras edições ali, e a partir de 2005, na versão 4.0, aí sim, né, é que começou mais essa história de governança e gestão, essas informações serem aplicadas no contexto do COBIT. Versão 4.0 é lançada, totalmente alinhada a outros frameworks, como COSO, ITIL, normas ISO e assim por diante. Em 2007 houve essa atualização incremental para a versão 4.1, que é a que interessa para a gente hoje em dia. Se eu continuasse esse histórico aí, na última linha eu teria colocado, né, em 2012, em abril de 2012 mais ou menos, foi lançada a versão 5.0 com muitas mudanças. A boa notícia, por enquanto, é que a versão 5.0 do COBIT ainda não está sendo cobrada e ainda vai demorar bastante, na minha opinião, para isso acontecer. Então o nosso foco é na versão 4.1, que é o que cai em prova hoje em dia. Ok? Beleza. Então o que é o COBIT exatamente, pessoal? Control Objectives for Information and Related Technology, né? Objetivos de controle para informação e tecnologias relacionadas. A gente diz que, na verdade, o COBIT, a gente diz, né, no dia a dia, na gíria, digamos assim, a gente chama COBIT de várias formas, né? De modelo, de framework, mas a definição mais correta é essa daí, né? O COBIT, ele é uma estrutura de controles. Por quê? Porque ele tem uma série de objetivos de controles a serem implementados nas empresas, certo? É isso que você, como um auditor de TI, ou outros stakeholders que tenham interesse, né? Usuários, alta administração, é isso que você espera encontrar como resultados alcançados na sua organização. Esses objetivos de controle. Então, COBIT é uma estrutura de controles com as seguintes características. Então, vamos lá. COBIT é focado no negócio. O alinhamento da TI com o negócio é um dos objetivos do COBIT. Né? Fazer com que todas as estratégias da tecnologia da informação, na verdade, apontem para estratégias de negócio maiores. Você deriva as estratégias da TI depois que você entendeu e estabeleceu as estratégias do negócio, ok? COBIT é extremamente focado no negócio. Toda meta de TI aqui no COBIT se relaciona a uma meta de negócio maior. Até muito mais até do que a IT, o CMMI e outros frameworks que buscam alinhamento da TI com o negócio, mas no COBIT isso é explícito, ok? Beleza. O COBIT é orientado a processos, igual a ITIL, igual a CMMI e MPSBR, igual a todos esses outros frameworks, né? De forma semelhante, ele também tem vários processos com determinados objetivos e atividades que são executadas dentro desses processos através de papéis que executam essas atividades, né? Papéis existentes dentro desses processos. São 34 aqui no COBIT 4.1, certo? 34 processos, baseado em objetivos de controles. Eu falei para vocês, um objetivo de controle é um resultado esperado. É algo que deve ser implementado numa organização e você espera encontrar aquilo ali funcionando quando você avaliar aquela organização, ok? Além disso, ele utiliza métricas e modelos de maturidade. Bom, falei para vocês na aula teórica que todo framework de gestão e governança de TI tem alguma forma de medição, de mensurar o desempenho de seus processos e avaliar se esses processos realmente estão entregando os seus resultados esperados. Como é que você faz isso? Como é que você alcança essa transparência de resultados? Através das medições. Então, COBIT também tem uma série de métricas, indicadores de performance, indicadores de resultados e modelos de maturidade que dão essas informações, essa confiabilidade, essa transparência de resultados para a sua empresa. Beleza? Assim como o ITIL, assim como o CMMI, não é uma metodologia, é só um guia, pessoal. É só um guia de controles a serem
implementados nas empresas, de resultados que você espera encontrar nessas organizações. Foca no que você precisa fazer e não como você executa essas atividades ou esses objetivos de controle. Como é que você implementa em detalhes esses objetivos. Veja, COBIT, esse PDF oficial que eu falei para vocês, tem mais ou menos umas 210 páginas, 212 páginas, se eu não me engano. E vocês vão ver que nessas páginas vocês não vão encontrar detalhes de implementação de nada, certo? Ele vai dizer o seguinte, ó, você tem que prestar atenção nisso daqui. Você deveria ter essa característica nesse processo. Você deveria ter esse resultado na sua organização ao implementar isso daqui. São coisas que você precisa fazer, mas ele foca no que você precisa fazer, mas não como. Ele não vai dizer, ó, o passo a passo para você executar essa atividade é assim, assim, assado. Não, ele não vai dizer isso. Não tem receita de bolo aqui no COBIT, certo? É só uma estrutura de controles com possíveis características que você espera encontrar nas empresas. Essas características são expressas justamente através dos objetivos de controle que estão associadas aos processos do COBIT. Por sua vez, esses processos têm metas que sempre são focadas no negócio, beleza? Para você decidir, na verdade, para você ter o entendimento, né? Avaliar se esses processos realmente estão alcançando as suas metas e suportando o negócio, você utiliza métricas e modelos de maturidade. Resumindo, são esses 4 bullets aí, nesses 4 pontos que eu detalhei para vocês. Várias questões da FCC repetem essas mesmas características e às vezes ficam brincando, né, com as palavras ali para ver se você cai numa casca de banana. Lembrem-se dessas características. Não esqueçam dessas informações que eu passei aqui nesse slide. É o primeiro slide aqui praticamente de informações sobre o COBIT, mas é um dos mais importantes. Ok? Beleza, então vamos fazer umas 2 questões aqui para fechar esse trecho. E aí a gente pode dar mais velocidade nos próximos à medida que a gente vai revisando essa carga teórica. Vamos lá, vamos ver a primeira questão. Então tá aí, Infraero, questão da FCC de 2011. Constituem-se objetivos do COBIT 4.1, exceto... Então ele está falando sobre vários objetivos do COBIT e várias dessas alternativas realmente contêm esses objetivos. Uma delas não contém, não é um desses objetivos que a gente acabou de estudar. Ou seja, a gente está procurando a alternativa falsa, certo? Então, vamos lá. Letra A. Contribuir para o sucesso da entrega de produtos e serviços de TI a partir da perspectiva das necessidades do negócio. Verdadeira letra A, né, pessoal? Eu quero contribuir para entregar resultados através de produtos e serviços de TI à minha organização, suportando as minhas necessidades de negócio, né? A partir das perspectivas das necessidades do negócio. Verdadeira letra A. Qual é a característica daquelas que a gente acabou de estudar que responde essa letra A? COBIT é focado no negócio, certo? Então, realmente, ele contribui para esse sucesso a partir das perspectivas das necessidades do negócio e não das necessidades da TI, ok? Verdadeira letra A. Letra B. Estabelecer relacionamentos com os requisitos do negócio. Mais uma vez, né? Qual é a característica daquelas que a gente viu que responde isso daí? COBIT é focado no negócio, então é óbvio que ele estabelece relacionamentos com os requisitos do negócio. Tranquilo, né? Verdadeira letra B também. Letra C. Determinar como os processos de TI devem ser estruturados e orientar sobre os controles que eles devem ter para que a TI cumpra seus objetivos em termos de governança. Aí não, né, pessoal? É o que eu falei. COBIT não vai lhe dizer como você deve estruturar os seus processos. COBIT vai lhe dizer o que é que você deve ter nos seus processos. O que e não como. Ele vai lhe dizer que características os seus processos devem ter, que metas devem ser alcançadas, que resultados são esperados. Mas como você alcança esses resultados? Como é que você estrutura os seus processos? É como se o COBIT partisse do pressuposto que você já é crescidinho demais para saber isso daí. Certo? Você é que tem condições de dizer, na sua realidade, no seu contexto, como é que você vai adaptar esses processos para que esses resultados sejam alcançados. Então o COBIT ele é focado em resultado, pessoal. Ele vai lhe dizer quais são os resultados
a serem alcançados com os processos, as metas, os indicadores, assim por diante. Ele não vai lhe dizer como. Então a letra C está falsa e é exatamente a resposta da questão. COBIT não determina como os processos de TI devem ser estruturados. Ele até dá sugestões de práticas, de papéis, de atividades a serem executadas, mas ele não determina. Determinar é uma palavra muito forte. Todos esses guias, pessoal, a palavra mais correta, na verdade, é sugestão. Eles sugerem boas práticas, mas ele não determina. Determinar como você estrutura alguma coisa é uma receita de bolo. Isso é metodologia. Isso é RUP, por exemplo. ITIL, COBIT, CMMI, MPSBR, nada disso vai determinar como você deve fazer alguma coisa. Vai sugerir boas práticas e resultados a serem alcançados. Você que adapta esses processos à sua realidade. Beleza? Então, falsa a letra C por causa disso. Letra D. No COBIT, ele identifica os principais recursos de TI onde deve haver mais investimento. Eu não falei sobre isso, mas realmente é uma das características do COBIT. Vamos ver que ele é um modelo que tem várias estruturas e uma dessas estruturas são exatamente os 4 recursos de TI, certo? Aplicativos, informação, infraestrutura e pessoas. E ao identificar esses recursos, o negócio deve investir mais ou menos, né, nesses recursos para obter os resultados esperados. Esses recursos vão ser utilizados dentro dos processos para entregar informação de volta ao negócio, né? Então o negócio tem que investir nesses recursos de TI, que são 4 aqui no COBIT, certo? A gente vai falar mais sobre isso mais à frente. E por fim, COBIT define os objetivos de controle que devem ser considerados para a gestão. Sim, são 210 objetivos de controle, pessoal. Esqueci de falar esse número para vocês. São 34 processos. COBIT é orientado a processos. Dentro dos processos eu tenho vários objetivos de controle, certo? Que são resultados esperados a serem alcançados por esses processos. Ok. Somando todos os objetivos de controle de todos os processos aqui do COBIT dá 210. Então, realmente, ele é focado, ele é estruturado por objetivos de controle. Verdadeira, letra E também. Então, todas as letras estão verdadeiras, pessoal, menos a letra C. COBIT não determina como os seus processos devem ser estruturados. Ele lhe dá uma série de resultados a serem alcançados. Que ele diz assim, ó, a gente está sugerindo essas práticas aqui, porque elas são consideradas boas práticas no mercado, e esses objetivos de controle para você implementar na sua empresa para alcançar esses resultados dentro dos seus processos de TI que vão dar suporte ao seu negócio. Estamos sugerindo. Você que vai pegar essas informações, adaptar à sua realidade e, eventualmente, descartar ou não alguma informação dessa, ok? É o que você deve considerar e não como você estrutura os seus processos. Por isso a letra C está falsa e é a resposta da questão, ok? Beleza, eu disse que a gente ia fazer 2 questões nesse trecho, mas acho melhor parar por aqui para ele não ficar muito grande, né? Teve toda essa parte introdutória aí, a gente viu um pouco de teoria e pelo menos conseguimos resolver essa primeira questão. E não se enganem, tá? Essa questão aqui que a gente fez sobre essas características genéricas aqui do COBIT cai muito. Não é porque é a primeira questão que é a mais fácil, né? Isso aqui é só introdução. Não. Isso aqui cai muito. Vocês vão ver que a gente vai fazer várias outras questões que podem ser respondidas só com aquelas características que eu falei para vocês. Só sabendo aquelas características e o que cada uma delas significa e como elas são aplicadas aqui no COBIT, você resolve uma tonelada de questões sobre esses conceitos fundamentais, ok? Então eu vou deixar para fazer as próximas questões no próximo trecho, pessoal, para isso daqui não ficar muito grande, ok? A gente volta daqui a pouco. Até já.